Amados, eu quero continuar a nossa série de mensagens sobre como desenvolver relacionamentos extraordinários. É mais que uma série, né? Vai parecer novela mexicana, que são 10 mensagens. Nós vamos para, se eu não me engano, é a quinta, né? Quinta mensagem. A primeira mensagem nós falamos sobre o amor, o alvo da vida. A segunda mensagem nós falamos sobre o poder da paciência. O terceiro sobre ver o melhor nos outros. A quarta mensagem falamos sobre inveja, né? Zerando rivalidades, né? Vencendo a inveja. E hoje eu quero falar com você sobre destronando o ego. Diga assim, destronando o ego. A Bíblia diz, amados, que não é bom que o homem viva só, né? Nós fomos criados para viver em comunidade, né? Então, quando você tem como, não é por acaso que em alguns países do mundo tenha uma punição, né? O confinamento numa solitária. Por que é uma punição? Porque viver isolado é uma punição. Porque nós fomos feitos para viver em sociedade. Os psicólogos dizem que a maioria dos problemas que as pessoas enfrentam, emocionais, a grande maioria desses problemas, tem suas raízes nos relacionamentos. Em relacionamentos errados, em relacionamentos tóxicos, em relacionamentos prejudiciais. A maioria dos suicídios acontecem por causa de relacionamentos doentios, que vão trazer doenças. Relacionamentos, eles definem nossa vida. Relacionamentos nos levam onde que às vezes a unção não nos leva. Os relacionamentos, eles determinam o nosso sucesso ou fracasso. Você casou com alguém, provavelmente devido a um relacionamento. Você conhecia alguém que conhecia aquela pessoa e às vezes você se conheceu, esteve num lugar. Você trabalha com alguma coisa, tua profissão pode ser muito ligada a um relacionamento. Alguém que te inspirou, alguém que fazia aquilo, que te moveu a fazer isso. Você mora num lugar, eu moro em Maringá devido a relacionamentos que eu tinha. Muitas vezes nós somos frutos, a nossa vida é determinada por relacionamentos. Nós estamos baseando essa série de mensagens em 1 Coríntios capítulo 13. E eu quero lembrar esse texto com vocês. Vamos lá, 1 Coríntios 13, versículo 1. A partir do 1, diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, e se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente. Aí começa a descrição do amor, que é o que a gente tem meditado. O amor é paciente. O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias desaparecerão, havendo língua cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de homem. Porque agora vemos como um espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Amém? Texto bem conhecido. Nós estamos com um probleminha no som, está percebendo, né? Mas a gente vai resolver isso. Esse texto é bem conhecido. O versículo 4, e eu quero me deter nessa parte do versículo 4, quando diz assim: o amor não se vangloria, o amor não se orgulha. Outra versão diz: o amor não se ufana, não se ensoberbece. O rei Salomão,
quando ele escreveu Provérbios, capítulo 11, versículo 2, ele diz assim: quando vem o orgulho, chega também a desgraça. Na edição Revista Atualizada diz assim: vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Vindo o orgulho, chega a desgraça, vem a desonra. Nós vivemos hoje, amados, numa cultura que imagem é tudo, né? Imagem é tudo. Vide redes sociais, né? Eu vou falar algumas frases aqui e você pode completar aí se você lembrar. Porque mesmo que você nunca tenha ouvido, você sabe o motivo, assim, a razão. Você precisa ser sempre o número 1. Você tem que construir o seu próprio espaço. Algumas vezes você precisa ir além das suas possibilidades, posses. Eu tenho que fazer o melhor, eu tenho de fazer o que é melhor para a minha vida. O mundo trata melhor quem se veste bem. No mundo você vale o quanto você tem. Algumas dessas frases você já ouviu. É muito caro, mas eu preciso disto agora. E outras frases como você deseja, se você deseja, você pode. O mundo está cada vez mais hedonista. A busca pelos prazeres. O mais importante é o eu. O que eu desejo, o que eu preciso, o que eu sinto, o que eu quero. E ainda agora. O mundo trata disso. A maioria das pessoas está obcecada em ser vista pelos outros. Esse coisinha aqui, né? Instagram, Facebook, redes sociais, TikTok, não sei o que, Snapchat, Instagram. As pessoas querem ser vistas, ela fica chateada quando ela posta algo lá e tem poucos likes, poucos views, poucas pessoas veem. Existem profissões sendo novas, criadas e que vão criar a imagem da pessoa. Vão lançar a pessoa e tudo isso tem a questão comercial que a gente entende e é necessário. Mas as pessoas têm buscado isso. Nós vivemos no meio assim. A impressão que dá que o tema da sociedade hoje é assim: se você possui algo, ostente, mostre. Se não tem, falsifique, tapeie, use a pirataria, vai uma coisa, mas mostre também. As pessoas querem mostrar algo. Nós vivemos na sociedade da ostentação. Se você olha a propaganda, seja de internet, TV, qualquer lugar, ela vai incentivar você a ostentar, a alardear, a vangloriar, através de símbolos, de coisas, de objetos. As grifes de roupas, os carros caros, o tipo de carro que a gente dirige, os títulos que a gente tem, os nomes que ostentamos, o local que a gente passa nossas férias. A sociedade tem incentivado isso. Todas essas coisas são campanhas para quê? Para melhorar a sua imagem, a nossa imagem, como nós somos vistos. E aonde tem esse tipo de ênfase, esse tipo de promoção, eu pergunto a você, onde esse tipo de ênfase, onde esse tipo de promoção vai nos levar? O que essa exposição, esse mostrar quem você é, o que você tem e tal, vai nos levar? Com certeza a relacionamentos partidos, a relações partidas, a relações quebradas. Porque você não pode se promover e desenvolver relacionamentos ao mesmo tempo. Porque eu não desenvolvo relacionamentos me promovendo. Quando a gente fala de relacionamentos é um assunto complexo. Mas na raiz da maioria dos problemas de relacionamento, a maioria dos problemas, pode ser pai, filho, amigos, trabalho, escola, casais, não importa. A maioria dos problemas de relacionamento, a gente percebe duas coisas: orgulho e egoísmo. Diga orgulho e egoísmo. Esse texto em 1 Coríntios 13, versículo 4, o apóstolo Paulo está dizendo assim: o amor não se vangloria, o amor não se orgulha. Porque quando eu sou orgulhoso, eu não estou amando. Lembra, o significado da palavra orgulho é ser presunçoso. Lembra daquele peixe, o baiacu? Eu acho que tinha até no desenho lá do Nemo, né? Tinha um baiacu, né? Que ele inflava, né? Ele estava lá assim quando... Eu ultimamente tenho andado para esse baiacu, né? Tão infladinho que eu estou, mas não é por orgulho, é por tamanho.
Mas orgulho, o bichinho sempre joga na gente. O baiacu. Orgulho significa inflado além do necessário. Presunçoso é isso. É um inflado além do necessário. A pessoa se orgulha, se ufana. Então eu quero ver nessa manhã com você o que o orgulho faz nos nossos relacionamentos. E aí depois buscar como a gente pode vencer isso. Vencer o orgulho em nossas vidas. O que o orgulho faz nos nossos relacionamentos? Provérbios, versículo 13. Capítulo 13, melhor dizendo. Agora não é o céu 13 ou o céu 3. Provérbios 13, 10. Se não for o 13, é o 3. Diz assim: o orgulho só faz brigas, ou só traz brigas. Na Bíblia Viva. 13, né? 13, 10. O orgulho só gera discussões. O orgulho só gera brigas. A maioria das vezes nós não percebemos, amados, mas como o orgulho destrói nossos relacionamentos. Às vezes a gente pensa que o problema no relacionamento é o outro. Mas você vai começar a procurar, lá no fundo é o orgulho. O orgulho. E a Bíblia diz que existem 4 causas. O orgulho, melhor dizendo, causa 4 coisas, 4 problemas nos nossos relacionamentos. O primeiro problema que o orgulho causa, ele produz desentendimentos. Diga, desentendimentos. Em Mateus, no capítulo 7, versículo 5, Jesus diz assim: hipócrita, tira primeiro a trave, a viga do teu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não tem como eu querer tirar o cisco lá que está no olho do meu irmão, sem eu tirar aquilo que está no meu. Quando eu acho que eu sei tudo, aí eu não preciso mais ouvir você, porque eu sei tudo. Eu estou com a trave lá. Eu não preciso ouvir a minha esposa, porque eu já sei o que ela vai dizer. E a gente sabe mesmo, né? Mas a gente não ouve, continua não ouvindo, né? A minha não está aqui hoje, eu posso falar. Eu não preciso ouvir meus filhos. Por quê? Porque eu criei. Eu que sei, você não sabe nada, criança. Eu não preciso ouvir meu chefe. Por quê? Porque eu tenho experiência pessoal, eu já aprendi. E aí isso vai me levar a presumir algumas coisas. Esse orgulho faz eu presumir, faz eu pré-julgar, faz eu pular adiante as conclusões. Eu não ouço as pessoas. Porque você já viu a pessoa que você está falando, ela já está pensando na resposta. A pessoa já vem com a resposta pronta. E aí, como resultado desse orgulho, que a gente não ouve o outro, nós criamos desentendimentos. E aí, se seu chefe pede para você fazer algo, mas você, cheio de orgulho, não pede mais esclarecimento, não pergunta mais sobre o que fazer, porque você quer ser orgulhoso, quer mostrar que sabe. E aí, não, mas eu não entendi. Me explica os detalhes. E a gente não faz isso, muitas vezes. E aí pode acontecer de você fazer a coisa errada. E orgulho causa desentendimentos. E aí o cara vai reclamar que você fez errado. Você, não, mas por quê? Porque eu fui orgulhoso e não quis perguntar, não quis me humilhar, não quis me dizer o seguinte: olha, não entendi, repita. Isso é um exemplo. O orgulho causa desentendimentos. Quantos já ouviram aquela expressão, o amor é cego? Já ouviram? Todo mundo já ouviu, né? O amor é cego. O amor não é cego, irmãos. O orgulho é que é cego. O orgulho que é cego. O orgulho que nos segue em nossas falhas. Quando eu tenho orgulho em minha vida, eu não consigo enxergar as minhas falhas. Eu não consigo enxergar as minhas faltas. E assim eu não consigo, eu não vou poder ajudar os outros. Por quê? Porque eu não vejo os meus erros. Como é que eu vou ajudar os dos outros? E isso causa desentendimentos. Então a primeira coisa que o orgulho traz, ele causa desentendimentos nos relacionamentos. A segunda coisa, Provérbios 13, 10 já disse: o orgulho só gera discussões. O orgulho provoca discussões. Em Gálatas, no capítulo 5, versículo 26, o apóstolo Paulo diz assim: não ambicionemos a nossa própria reputação. Gálatas 5, 26. Porque isso nos traz inveja mútua. Não ambicionemos a nossa própria reputação, pois isso nos traz inveja mútua. Beatriz, coloca para mim lá Gálatas 5, 26, nessa outra versão. Quando nós estamos num relacionamento, o orgulho vai provar discussões, aparecem algumas faíscas de todos os lados. Quando um ego
tromba com outro ego. Olha como diz lá: não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Não ambicionemos a nossa reputação, porque isso vai gerar inveja mútua. E aí aparece faísca de todo lado. Eu tenho um ego, o Adilson tem outro ego dele, e os dois egos se trombam ali, e aí surge um conflito. E aí quando eu estou cheio de orgulho, eu não vejo mais nada. O amor é cego. Eu vejo só o meu orgulho, só o que está diante de mim. Tem aquele pugilista antigo já, famoso, acho que já até faleceu, né? O Muhammad Ali, acho que já faleceu, né? Ou então também velhinho já, Muhammad Ali. E disse que uma vez ele estava viajando de avião, ele se tornou muçulmano e tal, né? Campeão mundial, lutador, talvez o maior de todos os tempos. E aí ele estava sentado no avião e sem o cinto. E a aeromoça passou e pediu para ele: coloque o cinto, por gentileza. E ele disse assim para ela, assim, todo orgulhoso: o super-homem não precisa de cinto. E aí ela falou assim: o super-homem também não precisa de avião. Então, o orgulho procede à queda, né? Nos esportes a gente vê isso, né? Quantos esportistas, quando estão no auge, o cara acha que é tudo e aí, né, ele perde. Quando você se vangloria, quando você ostenta, isso não impressiona os outros. Isso produz, na verdade, ciúme nas pessoas. E a pessoa que tem direito de se vangloriar, ela não faz isso. Aquela que teria motivo para dizer assim, ela não faz isso. Porque a grandeza da pessoa já é a sua própria propaganda. A grandeza dela fala por si só. Mas nós vivemos num mundo que nós somos bombardeados. Você tem que mostrar a sua imagem, tem que se mostrar, você tem que dizer o que está fazendo, o que está comendo. Eu não vejo ninguém postando na internet o zoião lá, né? Uma salsicha, né? Estou comendo um ovo frito aqui. Ninguém só posta quando vai comer fora, quando vai fazer uma coisa diferente, ou quando está com uma comida. Porque é a imagem. A sua grandeza é a sua propaganda. Se você precisa se promover, na verdade, é porque você está tentando promover alguma coisa que você não é. A sua grandeza é a maior propaganda. Tinha um ator, era famoso nos Estados Unidos, lá, da década de 50. E ele entrou num restaurante com uns amigos assim, e tinha ganhado Oscar e tudo. O nome dele está no aqui, Gregory Peck. Talvez os mais antigos vão lembrar, ou se eu mostrar uma fotinha dele. Ele era um galã e tal. E aí ele entrou no restaurante para comer e tal, desejava uma mesa reservada e estava lotado, não tinha mesa para eles. E ele teve que esperar um tempo. E aí alguém falou para ele: por que você não diz quem você é? E aí ele fala assim: se eu tenho que dizer quem eu sou, então eu não sou. É aquela história: se você é líder, você tem que dizer para os outros que você é líder, então você não é líder. Se você tem que bater na mesa para mostrar que é chefe, então você não é chefe. Você não desenvolveu isso. O problema é quando a gente ostenta, e isso causa o efeito oposto. As pessoas hoje querem ostentar, mostrar algo para gerar admiração. Só que o que vai gerar isso é o efeito oposto. Quando eu digo isso a eles, eu estou querendo impressionar pessoas. Eu estou querendo surpreendê-los. Quando eu quero surpreender as pessoas: olha aqui eu sou. E aí a gente espera que as pessoas vão dizer: puxa, eu estou impressionado. Sabe o que as pessoas pensam lá do outro lado do teu celular, da internet, seja o que for? Ela vai dizer: puxa, mas que idiota, né? Que pessoa insegura, ela tem que mostrar algo. Vanglória nunca funciona. A humildade sim, ser aberto sim, ser transparente sim, ser honesto sim. Charles Finney falava algo que eu achava muito interessante. Ele dizia assim: nunca faça propaganda do avivamento. Deus começa a se mover entre vocês, em uma igreja, em um lugar, e aí os caras já começam a fazer propaganda, divulgar avivamento, grande avivamento. Cara, ele dizia assim: não, deixa, porque Deus faz a própria propaganda. Eu não estou dizendo que a igreja não tem que ser divulgada, é diferente. Mas às vezes nós ostentamos, vivemos numa sociedade de aparência, amados, e o mundo da Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e a gente tem que aprender a viver como cristão, ser luz nesse tempo. Vanglória sempre causa problemas. Romanos 12:16 diz: não busquem mostrar grandeza. A Bíblia Viva diz assim, no 12:16 de Romanos: não pensem que vocês sabem tudo. Você pode achar um bom exemplo disso durante a semana. Você vai perceber isso. Vai aparecer situações na sua vida, e você vai lembrar que toda discussão começa
quando um ego conflita com o outro. Quando um quer provar algo para o outro. Casamento não é assim? Quando um quer dizer que está certo, outro tá... Não, você está errado, eu estou certo. E sempre assim. E aí começa conflitos. A terceira coisa que o orgulho faz, ele impede a intimidade. Em 1 João, capítulo 1, versículo 7 e 8, texto bem conhecido. O apóstolo João diz assim: se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros. Mas se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. Você não consegue ser íntimo de uma pessoa orgulhosa. Por isso nós estamos estudando sobre relacionamentos extraordinários, como desenvolver. Primeira coisa, uma delas, acabe com o orgulho. Porque você não consegue ser íntimo de uma pessoa orgulhosa. A pessoa orgulhosa, ela constrói muros ao redor de si, ela não deixa se aproximar. O medo da rejeição, amados, está por trás do orgulho. Nós temos aprendido aqui com os líderes nesses dias, né? Que a raiz da maioria dos problemas do ser humano, ou se não todos os problemas, está na orfandade. A orfandade do Pai, de Deus, quando nos afastamos de Deus. E isso se reflete também na orfandade paterna, pais, filhos e tal. E essa orfandade, essa falta, a ausência de Deus. Pessoas que todo ser humano passou por isso, porque nós estávamos destituídos da glória de Deus, da glória do Pai. E aí isso são as raízes, a orfandade. E o tronco dessa árvore que vai nascendo chama-se rejeição. Nós vamos sentindo rejeitados. E aí nascem os galhos e as folhas. Esses galhos, essas folhas, os frutos, vão surgir as nossas compensações. Coisas que fazemos e a gente vai trabalhar lá na folha. Mas o problema não estava na folha, estava lá embaixo. Mas o orgulho, às vezes a pessoa se sente medo da rejeição. Sabe qual que é o grande problema dela? Não é a rejeição, é o orgulho. O que vão pensar de mim? Se eu for lá, eu não, eu sou tímido. Não é, às vezes você é orgulhoso. Porque você tem medo de falar. Por quê? Porque o que vão pensar de mim? Eu não falo isso, não penso aquilo, não exponho um pensamento. Por quê? Porque medo de ser rejeitado. E a rejeição, o problema não é a rejeição, é o orgulho. Mas eu não sou orgulhoso. Se você soubesse quem eu sou, o que a gente pensa quando é rejeição? Se você soubesse quem eu sou realmente, talvez você não gostasse de mim. E nós devemos ser o que nós somos, quem somos, não esconder. Nós escondemos nossas faltas, nós escondemos nossos sentimentos, nós escondemos nossos medos. Nós jogamos com as pessoas, e esse jogo é o jogo do ego. Para quê? Para conservar as pessoas distantes, que elas não se aproximem. E esse meu orgulho me faz ser indiferente com as pessoas. O meu orgulho me faz ser superficial, até no casamento. Nós nos escondemos, nós criamos uma casca. E se eu derrubar o muro, você pode descobrir quem eu sou de verdade. E aí você não vai gostar de mim nunca mais. Esse medo da rejeição, a raiz dele é o orgulho. O medo da rejeição é que não nos deixa ser íntimos. Casais vivem assim. O medo de ser rejeitado, o orgulho, não deixa o casal se aproximar. Agora, quando nós temos um foco na luz, como disse o texto, se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós somos vistos como somos, sem encobrir falhas, sem esconder nada, ser totalmente honesto. Eu sou assim, cheio dessas falhas, desses defeitos, desses problemas. Sabe o que vai acontecer? Você começa a ter comunhão com as pessoas. Você começa a ser íntimo, porque não há muros. Você não tem orgulho, você não tem muros. Mas o meu passado era isso, eu fiz isso. Derrube todos esses muros. Seja honesto, seja franco. E você terá intimidade. Quanto mais muros você constrói, mais cheio de orgulho. A pessoa diz assim, eu não tenho nenhum tipo de problema. Ela está enganando a si mesma. Vivemos num mundo de ilusões. E isso é criar muro, é obstruir o ser íntimo. Você não pode amar de verdade uma pessoa se você não for vulnerável. Eu lembro que eu era pastor em Curitiba, muito tempo atrás, lá ainda jovenzinho. E a Rebeca, minha filha, um dia passou muito mal. Eu não sabia que ela tinha, estava com febre. A Selma estava lá naquela época.
E à noite ela estava dormindo junto, a Selma estava dormindo com ela no quarto, e ela se afogou, e a Selma deu uns gritos lá, a gente correu para pegar ela, a nenenzinha, ela estava desfalecendo, foi ficando roxa, né? Nós não sabíamos o que fazer, e peguei, dei uns tapas nas costas dela, virei a ponta de cabeça no desespero, e ela foi voltando e corremos para o hospital. Levamos para o HC lá em Curitiba, os médicos, uma junta de médicos atender. Não, ela está com meningite, queriam tirar já líquido da coluna. E aí a Karina falou, não, nós não vamos para casa, vamos orar, vamos levar em outro médico de manhã, e aí nós vamos ver como fazer. E aí fizemos isso. E aí quando cheguei em casa, eu liguei para os irmãos da igreja, não tinha WhatsApp ainda. Aí a gente ligou para os irmãos da igreja, gente, vamos fazer um corrente de oração, um relógio de oração para minha filha, não aceito isso, estava mal que estava. E eu lembro que uma pessoa, e oramos, e glória a Deus, levamos no outro médico, o médico deu um médico experiente lá no Pequeno Príncipe, e ele falou, não, isso aí, esses médicos novinhos não sabem. Era amidalite, e os médicos disseram que criança pequena não tinha amidalite naquela idade. Criança pequenininha não tem amidalite. Aí ele falou, que é isso, cara que tem. Ele foi lá, eles acharam que era pus que tinha na garganta, era leite. Ele falou, não, isso aqui é leite. Foi lá, deixou a gente tranquilo, enfim. Mas nessa situação uma pessoa ligou para mim, mas que tipo de pastor é esse? Que pede oração para o povo da igreja? Ué, eu sou gente igual vocês. Eu tenho uma responsabilidade diferente. Hoje, não sei se você sabe, é dia do pastor. Então nossos pastores aqui recebam o nosso abraço, nosso carinho. Parabéns para você, para nós. Mas tem gente que acha que pastor, né, Eduardo, é um super-herói. Que ele não tem problemas, que ele não tem falhas, que ele não tem erros, que ele não tem crises. Temos responsabilidade diferente, mas somos cristãos como você. E amados, quando a pessoa ela se torna vulnerável, aquele dia eu me tornei vulnerável para a minha igreja, para os meus irmãos. Sabe o que eu ganhei? Eu ganhei aquele grupo para perto de mim. O Fábio está aqui até hoje com a gente, né? Não está aqui hoje, mas Fábio, Fernando era daquele grupo. O Fábio que pagou aquela consulta, Rebeca. Você se torna vulnerável. E a vulnerabilidade, ela aproxima. A humildade cria intimidade. O orgulho destrói. Não importa o que você está passando, não tenha medo de abrir seu coração. Não tenha medo de achar um confidente. Não tenha medo de achar alguém, um pastor, um amigo, uma amiga, que você abra seu coração. Porque isso vai destruir muros e vai quebrar o orgulho na sua vida. Não tenha medo de procurar um pastor e pedir ajuda, um líder de célula e pedir ajuda. Você não precisa ser o super-herói. Outra coisa que o orgulho faz. O orgulho, ele adia a reconciliação. Em Provérbios 28:13, diz assim, quem procura esconder seus pecados, será sempre um fracasso. Quem confessa e abandona seus pecados, será perdoado. Ganha outra chance. Amados, o orgulho ele adia a reconciliação. Mas se não importa se você pecou, se você errou, não importa a sua falha, confesse. A Bíblia está dizendo quando você confessa, quando você não esconde o seu pecado, o seu fracasso, você abandona ele, você é perdoado e ganha uma nova chance, uma nova oportunidade. Quando há algo errado entre uma pessoa e outra, e nós não entendemos por que está acontecendo isso. Há um problema entre eu e a Soninha. Amados, ou eu estou cheio de orgulho, ou ela está cheia de orgulho, ou nós dois estamos orgulhosos. Por quê? Porque se nós não resolvermos isso, não chegamos a uma definição, é porque alguma coisa está errada. Mike Twain, acho que Twain chama, era um escritor americano, ele dizia o seguinte: o temperamento nos causa problemas, mas o orgulho nos faz ficar neles. Ai, pastor, estou sofrendo, então confessa, abre, pede ajuda. Mas quanto mais orgulhoso você for, e mais você deixar e não aceitar isso, mais você vai perpetuar o problema. Quando eu digo alguma coisa estúpida, isso pode me causar um problema enorme, mas o orgulho me conserva nesse problema. Vai lá e pede perdão, pede desculpas, se resolve. Se você faz algo errado com sua família, com seu filho, com seu cônjuge, e aí você olha e foi uma burrice que você fez, sei lá, e aí você diz algo errado, estúpido. Mas se você não admitir seu erro,
você vai continuar perpetuando essa barreira, esse orgulho. Você fica adiando e vai ficando cada vez pior. A coisa vai ficando pior, adiando. É como se você tivesse com ferrugem na boca, o paladar, né? O pessoal que teve Covid diz que muda o paladar, principalmente nos dias que estão ali, né? Ontem eu ouvi a Alexandra falando que quando ela estava, ela sentia gosto de queimado na boca, outros perdem o paladar, tantas outras coisas. Mas diga, libere. Quantas pessoas aqui, nós podemos perguntar, não precisa levantar a mão, mas quantas pessoas eu já ouvi dizer, eu nunca me lembro de ter ouvido meu pai dizer, eu estou errado, por favor me perdoe. Quantos aqui já passaram por coisas assim? Meu pai nunca pediu perdão, minha mãe nunca pediu perdão, meu filho nunca, meu marido. Mas não há pessoas perfeitas, não existe pessoas perfeitas. Homens, nós homens, pais, nós precisamos aprender bem o que é reconciliação. Nós precisamos aprender a dizer para nossas esposas, para os nossos filhos, eu estou errado. Filho, desculpa, eu errei, sinto muito. Por favor, me perdoe. Aprenda a dizer isso. Você pode ter feito o que for. Isso restaura relacionamentos. Isso traz as pessoas para perto. Isso derruba barreiras, seja com quem for. Seja com quem for. O amor não se vangloria. O amor não é orgulhoso. A Bíblia diz que se você não faz isso, você nunca vai ter uma vida bem-sucedida. Há muitas famílias que estão com conflitos, com problemas não resolvidos, ano após ano. Tudo. Sabe por quê? Por causa do orgulho. Porque não quer reconhecer, por causa do ego, recusando admitir que esteja errado. Por quê? Porque ela entronizou, o ego dela é um trono em que ela está sentada. Recusam-se a dizer desculpe, recusam-se a dizer me perdoe. Alguém já disse uma vez, engolir seu orgulho pode ser desagradável, mas não engorda. Que bom, né? Senão é mais uma coisa para a gente engordar. Coma a torta da humildade. Se alimente da humildade. Engula seu orgulho. Amados, o orgulho destrói relacionamentos. Ele provoca desentendimentos, ele provoca discussões. E ele previne contra a intimidade, ele nos atrapalha na intimidade e ele adia a reconciliação. Tudo isso o orgulho faz. Qual o antídoto? Qual o remédio para isso? Qual a vacina, né, que está na moda de dizer? Qual que é a vacina para isso? É a humildade. E o que a humildade faz pelos relacionamentos? A humildade conduz à humanidade. Em 1 João 1,8, o apóstolo João diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Amados, eu e você temos que admitir que nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos, nós temos faltas, erros, falhas. Nós falamos e fazemos asneiras, besteiras, nós erramos. A Bíblia diz que não há um justo sequer. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, afastados estão da glória de Deus. Então somos todos imperfeitos. A Bíblia diz isso. Não há ninguém perfeito. Não existe ninguém 100% de consciência limpa. Por quê? Porque nós somos seres humanos, frágeis, nós cometemos erros. E a gente quer mostrar que não. É incongruente. Mas em Romanos capítulo 12, versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Na versão Phillips ele diz o seguinte: não alimenteis ideias exageradas acerca da importância de cada um de vós. Não pense que você é grande coisa, não pense muito alto a respeito de você, mas tenha um pensamento equilibrado. Também não pense, eu sou um lixo, eu não presto, eu não sei. Não é isso que ele está dizendo. Tenha um pensamento equilibrado. Considere sem exageros. Deus está dizendo para mim e para você: tenha uma visão realista da sua vida, das nossas vidas. Tenha uma estima saudável, uma autoestima boa, saudável. E o que significa isso? Significa ver você mesmo como Deus o vê.
Como que Deus te vê? Sabe como Deus te vê? Deus vê as coisas boas, as coisas más, o que é bonito, o que é feio na sua vida. Ele vê assim. Eu e você, nós somos misturas, amados, das nossas forças e das nossas fraquezas. Tem uma definição de humildade que eu gosto, que é ser realista sobre nossas forças e honesto sobre nossas fraquezas. Realistas da nossa força, não achar que sabe demais, que é tão forte assim. E realista, ou melhor, honesto sobre as fraquezas. Isso é ser humilde. Nós precisamos de equilíbrio emocional, e isso hoje é tão raro, né? É mais raro que papagaio albino. Alguém já viu papagaio albino? Também não. Equilíbrio emocional é tão difícil a gente ver. Você não encontra em qualquer lugar, mas tem. Geralmente a gente superestima nossas forças ou as fraquezas. Nós precisamos aceitar a nossa humanidade. Diga assim, humanidade. Porque a humildade conduz a nossa humanidade. Humanidade e humildade caminham juntos. Sabe por que você precisa de igreja? Sabe por que nós precisamos vir ao culto? Uma celebração como essa. Você que está no online, quando você puder, venha no presencial, vá na sua cidade, onde você estiver. Por quê? Porque Deus precisa ser louvado e adorado. Amados, Deus não está... Deus ele deseja, mas Deus não sente falta do dia que você não canta para Ele. Deus não entra em conflito, porque não oraram para mim hoje, não cantaram, digno é o Senhor. Você acha que Deus precisa que alguém diga para Ele que Ele é digno? Você acha que Deus precisa que alguém... Não. É por que nós precisamos de igreja? Você não precisa de igreja. Porque eu posso adorar a Deus em qualquer lugar. É verdade, você pode adorar a Deus em qualquer lugar. Mas Deus nos ensina que nós precisamos de humanidade. Eu preciso andar perto da Sônia. Eu preciso andar perto do Adilson. Eu preciso andar perto do Eduardo. Perto do Valcir. Perto do Rodrigo. Do Eduardo. Por quê? Porque a nossa humanidade precisa. Eu preciso dos problemas deles. E eles precisam dos meus. Nós somos pessoas, gente, a gente precisa ser tocada, falar, estar juntos. Por isso que a igreja é cheia de problema. Por quê? Porque tem humanidade. Mas quando a gente compreende que nós precisamos de humildade, aí sim. Quem que pode dizer, conservo meu coração puro e sou limpo, sem pecado? Mas todos nós cometemos erros, todos nós temos... Podemos, né, de repente ter, não estou dizendo que todos têm, queremos ter uma boa autoestima, mas não pense que você é perfeito, não tente ser algo que você não é, porque se nós queremos gerar relacionamentos extraordinários, viver isso, desenvolver isso, nós precisamos de amor, e amor, ele não se faz com orgulho. Tem uma história de um senador americano, recém-eleito, e dizem que é verídica a história, se não for só uma ilustração. Mas esse senador, ele tinha acabado de ser eleito, ele estava no gabinete dele, foi o primeiro dia no gabinete dele, e aí ele estava lá, maravilhado, olhando para o Congresso, o gabinete dele, e aí ele achou que era um jornalista que passava, um repórter, e ele correu para o telefone, e atendeu o telefone, aquele telefone fixo ainda, sim, senhor presidente, obrigado, tal, realmente, esse é um dos nossos planos, que bom que o senhor tem gostado, não precisa dizer que o plano foi meu, mas se a nossa nação precisa disso, tal, não sei o quê, e desligou o telefone, sim, muito obrigado, senhor presidente. Pois não, daí fez assim, né, pro rapaz que ele achou que era repórter, o que o senhor deseja? Eu vim instalar teu telefone. Poxa, o cara estava mentindo, né? O cara achando que querendo mostrar, o cara ficou pensando, o que esse doido tá fazendo? Orgulho só mete a gente em confusão. Humanidade e humildade caminham juntos. A vida é uma longa jornada de humildade. Seja autêntico. Quer impressionar as pessoas? Seja autêntico. Não ostente. Ostentação não impressiona ninguém. Agora não há nada mais encantador do que uma pessoa transparente, do que uma pessoa genuína, do que uma pessoa humilde, que põe as cartas na mesa, você sabe, a pessoa é aquilo.
A autenticidade é muito mais atraente. Os jovens, né? Isso aqui é para os jovens que ainda não casaram. Né? Se você é solteiro, se você quer, ou se você ainda não casou, né? Não só para os jovens. Se você ainda não casou, está solteiro. Em vez de usar máscara, máscara não atrai as pessoas. Exceto aqueles que usam a máscara, atrai ele mesmo. Mas sendo autêntico, você atrai pessoas. Seja autêntico. Por quê? Porque existem poucas pessoas autênticas no mundo. A menina, o jovem, vai conhecer alguém, e aí ele já, né? Eu lembro o Gustavo, né? Usando terno. Ah, não, nunca usou. Vai impressionar. Não, não fez isso. Foi autêntico, a pessoa é autêntica, é aquilo. Eu lembro, nós conversávamos ontem com o pessoal, com os jovens ali em casa. Semana retrasada, o dia que eu conheci a Karine, não, já conhecia ela. Mas o dia que eu fui de Curitiba para Londrina para pedir ela em namoro e a gente orar e tal. E ela... Eu gostava dela, não gostava de mim. Aí eu chego, desço do ônibus, o Garcia, lá na rodoviária. Ela olha, a Selma lembra. Eu de moletom e de pochete. Ela só pensou assim, ai meu Deus do céu. Graças a Deus, ela é a mulher de Deus, ela viu além do que os olhos viam. Magro, que dava dó. Mas eu não usava máscara, né? E eu já era pastor, já cuidava de igreja, tudo. Que nem os caras que andam de bermuda aí, né, Pedro? Por aí, dia de culto e em formatura e tal. Não é pecado andar de bermuda, não vamos pensar. Há poucas pessoas. Então, amados, a humildade, ela conduz a humanidade. Mas outra coisa, reconheça a graça de Deus. Reconheça a graça de Deus. 1 Coríntios 4:7, Paulo diz assim: que é que faz vocês tão presunçosos? Que é que você tem em Deus? Ou melhor, o que é que você tem que Deus não lhe tenha dado? E se tudo quanto vocês têm vem de Deus, por que proceder como se fosse tão grande coisa? E como se tivesse realizado tudo por si mesmo? 1 Coríntios 4:7. Mas nada do que eu tenho, que você tem, você não teria nada se não fosse por Deus. Nada, absolutamente nada. Tudo que temos, na nossa vida, no trabalho, na profissão, na família, tudo pertence a Deus. Não é do teu esforço, é fruto da ação de Deus na sua vida. Você não consegue fazer para suas próprias forças, porque você pode trabalhar, fazer tudo com as tuas forças, mas pode vir um vendaval e acabar com tudo. Vida de Jó. Tudo que você tem é dádiva de Deus. Você pode dizer assim, eu ganhei muito dinheiro. Então quem você pensa que Ele deu a sua mente? Quem lhe deu mãos para trabalhar? Quem lhe deu inteligência? Quem lhe deu vida? Então da onde vem tudo que você tem? É de Deus. Você não teria nada se não fosse Deus. Você não escolheria onde nascer. Você não escolheria o país que você nasceu. Você não poderia escolher a família que você nasceu. Tudo foi Deus, Deus que permitiu. Tudo que você possui vem das mãos de Deus. Sabe o que a gente chama de complexo de superioridade? Ou não existe isso? Não existe complexo de inferioridade. Não existe. Enxergue a tua vida do ponto de vista de Deus. Entenda, tudo é graça, favor de Deus. E em terceiro lugar, a humildade. Experimenta o amor incondicional de Deus. Em Efésios 3, 18 e 19, Paulo diz assim, alguns trechos do texto diz assim, e que possam ser capazes de sentir e compreender o amor de Deus. Quão extenso, quão largo, quão profundo, quão alto é na realidade o seu amor. E por si mesmo experimentar deste amor. E vocês dessa forma sejam repletos deste amor. Efésios 3, 18 e 19, depois você lê com calma. Qual que é o antídoto para o orgulho? Não sei se você sabe, mas eu acho que a maioria sabe. Um caminhão vazio faz mais barulho do que um caminhão cheio. Um caminhão vazio faz mais barulho, trepidação, do que um caminhão cheio nas rodovias. Um tambor, nós temos um tambor ali, né, que o pessoal usa de púlpito. Um tambor vazio faz mais barulho do que um tambor cheio. Egoísmo, ele é exatamente isso, o orgulho isso. É um tambor vazio, que bate, faz barulho. Egoísmo indica que o teu interior está vazio. Uma pessoa tola tem o centro da sua vida vazio.
E aí ela sente necessidade de fazer um monte de barulho, de ostentar, de vangloriar, de repercutir a vida dela nas redes sociais e etc. da vida aí. Porque está vazio. Orgulho. Mas o que faz as pessoas ostentarem? Porque quanto maior o vazio, maior a ostentação. O que leva alguém a ostentar, a se vangloriar? É uma tentativa de parecer legal. É uma tentativa de ser aceito, quando lá dentro de mim eu não sou tão legal assim. E a gente começa a mexer na fachada. Na fachada parece bonito, mas por dentro está feio. Porque nós suspeitamos que as pessoas não nos valorizem. Nós suspeitamos que elas não vão nos dar atenção, se nós não formos perspicazes o bastante para mostrar para ela o que temos, o que somos. E aí nós pensamos, eu tenho que mostrar. Você não precisa mostrar. Nós achamos que temos que mostrar o quão grande nós somos, quão importante nós somos. E por isso nós temos um vazio dentro de nós. Mas existe uma alternativa para isso, amados. Você pode estar vazio, mas quando você fica cheio do amor de Deus, você experimenta o amor incondicional de Deus. Quando você fica cheio de Deus, do amor incondicional de Deus pela primeira vez, talvez a maioria das pessoas ainda não sentiram isso, o amor completo de Deus, o amor pleno de Deus. Muitos cristãos não experimentaram isso. A pessoa sabe o que é o amor intelectualmente, mas não experimentou esse amor de Deus. E ela está tentando sobressair, ela está tentando ter um desempenho melhor, tentando mostrar o seu valor para as pessoas, tentando dizer algo, mas no fundo ela não se sente amada incondicionalmente, ela está vazio. E aí ela tem que mostrar algo. Mas a verdade mais espetacular do mundo é o fato de que Deus conhece cada detalhe da minha vida. A coisa que me fez apaixonar-se por Deus lá na minha adolescência, quando eu tive minha experiência com Deus, é que eu servia a um Deus que conhece cada detalhe da minha vida. Ele me ouve, Ele me vê e Ele fala comigo. Cada motivo, cada pensamento que eu tive, cada coisa, as coisas que eu me envergonho, cada coisa detalhada na minha vida, Ele conhece. E ainda assim, Ele me ama incondicionalmente. Deus me ama e te ama da mesma forma que Ele te amava ontem, há anos atrás, quando você nasceu, até o último dia da sua vida. Deus vai te amar incondicionalmente. Ele não vai te amar nem mais nem menos no futuro do que Ele te ama hoje. Por quê? Porque o amor dele é incondicional. E quando você se sente amado, quando você experimenta o amor de Deus, você se liberta da necessidade de se autopromover. Você se liberta da necessidade de sentir-se validado pelas pessoas, reconhecido pelas pessoas, que elas digam, que elas façam algo. Por quê? Porque aí você não está mais vazio, você está cheio do amor de Deus. Em Romanos, Paulo diz assim: ainda nos resta a seguinte prova do amor de Deus, que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Mesmo quando eu dou as costas para Deus, ainda assim, Ele me ama. Ele me ama. O quanto que Ele me ama. Muitos pregadores dizem, Ele me ama assim como Ele estava na cruz, com os braços estendidos, né? Ele me ama com os braços abertos. Pastor, mas por que eu não consigo? Eu não consigo amar meu marido, amar minha esposa do jeito que eu devo. Como que eu posso amar ele? Porque eu não amo meus filhos, meus parentes, meus amigos do jeito que eu preciso. Muitas vezes é porque a gente não se sente amado. É porque a gente está se ocupando, posicionando-se o tempo todo para ganhar o amor, para buscar a afirmação das pessoas. Do modo que a gente não tem amor para dar. E aí fica um vazio dentro de nós. E esse vazio que há dentro de nós, esse vazio que talvez esteja dentro do teu coração, você que nos assiste em algum lugar, esse vazio só uma pessoa pode preencher. Não é seu esposo, sua esposa, seus filhos. Esse vazio só Jesus Cristo e o amor de Deus pode preencher. Ele tem amor suficiente para encher esse vazio e encher teu coração, encher tua vida.
Quando você permite que Deus preencha com o seu amor, esse amor vai transbordar. E aí você vai ter amor para dar o suficiente para tua esposa, para os teus filhos, para as pessoas ao seu redor. Você pode aprender a amar de verdade, porque você anula aí então o ego. O ego é como uma rua sem saída. A Bíblia nos diz que orgulho causa problemas. Orgulho transforma anjos em demônios. Lúcifer que o diga. A forma mais séria de orgulho, amados, é o orgulho espiritual, quando a gente acha que sabe tudo e conhece tudo. E eu quero nessa manhã, te encorajar a fazer a coisa mais importante que você já fez na sua vida. É de tomar a decisão de parar de viver baseado no ego e começar a viver para Deus. Viver para Ele. Experimentar a alegria, a paz, a vida, o significado de uma vida cheia de amor que transborda. A raiz do orgulho, amados, para mim é a falta do amor de Deus em nós. A raiz é orfandade. Ele é pai, mas nós não nos sentimos amados ainda. Deus te ama. Eu quero te convidar essa manhã a ficar em pé e tomar essa decisão de dizer: Deus, enche a minha vida do seu amor. Enche-me com o seu amor. Pastor, mas poxa, palavra sobre orgulho, né? As palavrinhas meio difíceis de... Orgulho, se eu quero ver, é bonito falar de amor, mas o amor é uma das coisas que ele não é. A Bíblia diz que ele não é orgulhoso, ele não se ufana. Quando você se enche do amor de Deus, se deixa ser cheio do amor dele, algo acontece. Eu creio que num instante você começa a amar como nunca amou. E dia após dia esse amor de Deus vai aumentando. Em Provérbios 8:13, Salomão diz: temer ao Senhor e odiar o mal. Eu odeio o orgulho e a arrogância, disse ele. Que tal, nessa manhã, eu e você, cada um que está assistindo essa mensagem, mudar de vida? Aceitar a orientação do Senhor nessa manhã e mudar de vida. Deixar o orgulho de lado. Deixar o orgulho de fora da nossa vida. E sermos mais humanos. Reconhecendo, nós somos... Quando o orgulho cai, sabe o que acontece? Quando você se torna mais humano, você se torna mais espiritual. A Bíblia diz: o orgulho do homem o humilha, mas o espírito humilde obtém honra. Deus quer te levar a lugares que você nunca imaginou na tua vida espiritual, profissional, familiar. Mas nós temos que destruir esse muro do orgulho. E eu creio que se Deus trouxe essa palavra, é porque nós estamos assim, pessoas estão assim, e Ele vai destruir isso essa manhã. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos nessa manhã entregar nossas vidas ao Senhor, reconhecendo que precisamos destruir todo o ego que está dentro de nós, todo o orgulho que habita em nós. Pai, caia por terra todo o sentimento de orgulho que tem nos separado das pessoas, que tem nos tirado a intimidade, tem nos tirado a oportunidade de viver próximos, ó Pai, uns dos outros, ó Pai. E nesta manhã, Pai, nós queremos declarar que a Tua graça, o Teu amor venha a ser derramado sobre nossas vidas, e nós possamos viver a Tua presença, o Teu amor, o Teu Espírito vem em nós, para vivermos em humildade como o Senhor deseja. Pai, quebra todo orgulho, toda barreira. Pai, que aprendamos a dizer: Senhor, perdoe-nos. Aprendamos a dizer àquelas pessoas que convivemos, Pai, a pedir desculpas, a pedir perdão, a aceitar. Pai, que olhamos para os conflitos que temos, onde reconheçamos que, Senhor, muitas vezes são frutos de orgulho, que tem trazido desentendimentos, discussões, falta de intimidade, impedindo de nos reconciliar com pessoas. Pai, nós declaramos a reconciliação do Senhor, o amor que une, Senhor. Pai, eu peço que essa palavra fique no coração dos Teus filhos, e ela produza 30, 60, 100 por um. Pai,
Pai, somos falhos, somos humanos, que a tua humildade nos leva à humanidade de reconhecermos que não somos perfeitos, que o nosso irmão não é perfeito, e nós devemos amar uns aos outros como cada um é. Reconhecemos a graça do Senhor, que se temos algo é porque o Senhor nos deu, a graça de Jesus veio sobre nós, Pai, e nós pedimos, queremos experimentar o amor incondicional do Senhor sobre nossas vidas. Nos entregamos ao teu amor, amor que estendeu seus braços sobre nós na cruz do Calvário, amor que nos ama e que nos aceita com todas as nossas imperfeições, com todos os nossos erros, com todos os nossos problemas, amor que nos resgatou e que nos ama e nos amará para todo sempre, em nome de Jesus.